A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Eu quero tirar esse momento aqui com vocês para relatar uma experiência, uma pequena experiência que eu tive, né? Mas antes, eu queria ler com vocês lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8, que diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Amém, irmãos? Então, como eu disse, eu quero compartilhar uma experiência, né, uma pequena experiência que Deus permitiu que eu estivesse, né? Eu estava lá na Fazenda Rio Grande, na casa da irmã Sônia, e eu vou dizer para vocês, como o apóstolo Paulo disse, não sei se foi no corpo, fora do corpo, não sei lhe explicar, irmãos, não sei se foi um arrebatamento. Sei que quando eu dei por mim, né, eu estava na cama, me retornei para a cama, né, lá onde eu estava, irmãos. E independente dos detalhes dessa experiência, o que realmente marcou meu coração foi a mensagem que ela deixou. Deus falou profundamente comigo sobre aquilo que realmente tem valor nesta vida. Sabe, irmãos, porque a gente vive num mundo em que ensina que o sucesso está no dinheiro, né, na fama, no poder, nos cargos importantes, né? E muitos acreditam que se alcançarem uma posição elevada, terão encontrado, né, o verdadeiro sentido da vida, né, irmãos? Mas Deus, ele me fez compreender que existe algo infinitamente maior, amém? Mas eu quero relatar para vocês a experiência, irmãos. Eu já relatei, inclusive, em algumas lives com os irmãos, né? Mas eu senti de Deus no meu coração de postar essa aqui para ter um alcance maior. Amém, irmãos? Mas vamos à experiência. Na minha experiência, queridos, eu podia, né? Não sei explicar para vocês, como eu falei, foi uma experiência assim, sabe, tremenda, né? E na minha experiência foi me dado o poder de ressuscitar alguém. Eu podia trazer alguém dos mortos, né? Alguém que já morreu, tanto se estivesse no inferno, no céu, né? Então, na minha experiência, eu tinha esse poder. E aí, irmãos, a minha consciência foi levada à situação atual do país, sabe? Foi levada à situação atual do país, né? Envoltos em cargos, né? Em taxas, em tanta coisa, corrupção. E aí eu pensei, não, já sei, eu vou trazer aquele candidato, né, o Enéas, né, que é Enéas Carneiro, muito conhecido, né, que ele dizia assim: meu nome é Enéas, né, acho que você conhece, né, a geração um pouquinho mais antiga conhece. E, né, eu pensei logo nele, porque eu já vi várias entrevistas, né, o Enéas, ele foi um médico, cardiologista, né, professor, escritor, né, político, sabe, irmãos? Ele formou-se em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele tinha, né, ideais assim, né, compatíveis com a direita, né, fortalecimento da soberania nacional, investimentos em ciência e tecnologia, né, irmãos, melhora da educação e saúde, enfim, né, na minha consciência, aquele era o homem, né, para ser o presidente do Brasil. E aí eu pensei nele, irmãos, e quando eu pensei nele, automaticamente ele apareceu, né, eu estava tipo numa sala, assim, tinha um sofá, tinha alguns móveis, sabe, queridos, e aí ele apareceu, sabe, irmãos? E aí, ele estava até com uma camisa branca, uma calça branca também, né? Ele sentou no sofá, abaixou a cabeça, e eu comecei a falar para ele: olha, doutor Enéas, né? O Brasil está passando por uma situação assim, assim, assim. Eu falei para ele, né? E aí, né? Você, eu tenho certeza que se você quer se candidatar, né? Ainda dá tempo de você filiar algum partido, se candidatar, você vai ser eleito, porque as pessoas agora reconhecem que você era um grande homem. Sabe, você é o que esse país precisa. E aí, queridos, ele, né, baixou a cabeça, depois ele levantou assim, olhou para mim e disse: não me peça isso, pelo amor de Deus. Ele disse assim: eu não quero mais política. Aí eu fiquei espantado, olhei para ele assim, então o que você quer? Você ressuscitou, o que você quer? Né? Aí ele disse assim para mim: eu quero servir a Jesus Cristo. Eu quero pregar a palavra. Eu quero servir ao Senhor. Sabe, irmãos? E aí, eu voltei pro meu corpo. Quando eu vi, eu estava na cama lá. Sabe, queridos? Naquele momento, Deus, ele falou profundamente ao meu coração. Eu percebi que diante da eternidade, irmãos, os cargos passam, a fama passa, o dinheiro passa, o poder passa, mas servir a Jesus Cristo permanece para sempre.
Né, irmãos, lá em Marcos 8,36 a palavra de Deus diz: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, irmãos, eu não sei onde ele estava, eu não sei se ele estava no céu, eu não sei se ele estava no inferno, eu não vou julgar. Mas eu estava analisando, né, juntamente aqui com a apóstola, tanto uma pessoa que está no inferno lá sofrendo, como uma pessoa que está no céu. Se elas voltassem aqui para a terra, essa pessoa ia ser o maior pregador, a maior pregadora que essa terra que essa terra já viu. Sabe, queridos, então ali na minha experiência, o doutor Enéas ali, ele não queria saber de ser presidente, ele não queria saber de cargo, não. Ele queria saber de servir a Jesus Cristo. Sabe, irmãos, Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele estava lá na criação do mundo. A palavra de Deus diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Queridos, quando Jesus esteve na terra, o que ele mais fez foi orar, foi pregar a palavra, foi curar os enfermos. Sabe, queridos? E essa é a grande pergunta que todo ser humano precisa responder. Sabe? Que aproveitaria ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há pessoas que sonham em ser empresários, médicos, governadores, né, presidentes, deputados, senadores. Tudo isso pode ser honroso quando exercido com integridade, né, irmãos? Quando feito com integridade, mas nada é melhor do que pertencer a Jesus. O maior título que alguém pode receber não é presidente, não é doutor, não é empresário, ou pastor, ou apóstolo. O maior título é servo de Jesus Cristo. Aleluia! Queridos, o apóstolo Paulo, ele tinha prestígio, né, conhecimento e influência. Ele declarou que considerava tudo como perda para ganhar a Cristo. Irmãos, da mesma forma, Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar. Sabe, irmãos, isso nos ensina que a eternidade muda completamente a escala de valores. Quando enxergamos a eternidade, entendemos que servir a Cristo, irmãos, vale mais do que conquistar o mundo inteiro. Você vê ali aquela parábola ali do mendigo, né, do Lázaro e o homem rico. Sabe, o rico morreu e foi para o inferno. Lázaro, que era um mendigo, que era servo, que era mendigo, foi para o seio de Abraão. Sabe, queridos? E não vou me alongar muito, eu quero terminar contando essa experiência, irmãos, concluindo, né, dizendo que talvez você tenha sonhos, projetos, objetivos. Ore por eles, trabalhe por eles. Não é errado você ter uma boa casa, não é errado você ter um bom carro, não é errado você ter uma boa família. Isso é bênção de Deus. Mas nunca permita que eles ocupem um lugar que pertence somente a Jesus. Porque chegará ao fim da vida, conhecendo Cristo, vale infinitamente mais do que passar por essa terra colecionando títulos e reconhecimentos. O doutor Enéas, ali na minha experiência, ele me mostrou isso, o Senhor me fez entender isso. Ele poderia ser presidente, sabe, ele teve, né, ele foi professor universitário, escritor, mas ele disse em alto e bom som: eu quero servir a Jesus Cristo. Aleluia. Que quando nossa história terminar, possamos ouvir as palavras do Senhor registrado lá em Mateus, irmãos, lá em Mateus 25, se eu não me engano, 21, que diz: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu quero encerrar essa experiência, aleluia, dizendo que Deus está chamando homens e mulheres para colocarem Cristo acima de qualquer ambição, acima de qualquer cargo, acima de qualquer sonho, acima de qualquer conquista. Porque o maior privilégio que existe não é governar uma nação, não. É fazer parte do reino de Deus. É fazer parte do corpo de Cristo. Amém. Então que possamos dizer todos os dias: Senhor, mais importante do que qualquer posição nesta terra é permanecer fiel aos teus pés e te servir até o fim. Glória a Deus. Amém, queridos? Agora eu quero orar com você. Essa foi a experiência. Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por essa experiência, Pai. Eu entendi, nós entendemos o que o Senhor quis dizer. Aleluia, Senhor. Coisa maior
é fazer parte do teu reino, Senhor. Então trabalhe em nossa mente, trabalhe em nosso coração, para que possamos, Senhor Deus, viver isso, Senhor Deus. Conquistar a nossa salvação, meu Pai. Entender, Senhor, que a maior conquista dessa terra é a nossa salvação, Pai. Então nos ajuda nisso, meu Pai querido, Pai amado. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, Pai, a seguir perseverante. Senhor, passamos por muitas lutas, muitos desafios, muitas guerras, mas nós sabemos que maior é o Senhor em nossas vidas, Pai. Então continua trabalhando, meu Pai. E muito obrigado, Senhor. Pai querido, Pai amado, que a mesma graça que o Senhor tem derramado em nossa vida aqui em Manaus alcance teus filhos, Pai querido, Pai amado, aonde essa experiência chegar, aonde essa mensagem chegar, Pai querido, Pai amado, Senhor, que venha brotar a esperança da salvação, aleluia, a esperança, aleluia, de um dia, Senhor, estarmos no céu contigo, Pai. Então, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Cuida de cada um dos teus filhos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, então. Fiquem com Deus e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.